Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Sexta-feira, meu povo, tem como tema a natureza da comissão. Mas, antes disso, meu nome é Israel e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Antes de nós entrarmos nesse comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo o conteúdo que é produzido aqui no canal, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, sexta-feira tem como tema a natureza da comissão. Durante toda essa semana, nós olhamos um pouco ali para Ezequiel capítulo 21, entendemos o conceito que é apresentado biblicamente do porquê não existe uma teocracia nos nossos dias, que na verdade existe uma relação sobre a nação de Israel escolher da forma errada e Deus ser realmente instaurado como rei mais uma vez a nação. Se por acaso você perdeu qualquer comentário dessa semana, deixando um card aqui em cima com a playlist da semana completa para você assistir. Mas nessa sexta-feira eu trouxe para vocês alguns textos de Ellen White do livro Testemunhos para a Igreja e também do Atos dos Apóstolos e, por último, não menos importante, da Carta 65 lá de 1902. E aqui, primeiramente, no Testemunhos para a Igreja, volume 8, lá na página 14, Ellen White diz assim, a comissão que Cristo deu aos discípulos, justamente antes da sua ascensão, é o grande objetivo missionário de seu reino. Assim, os discípulos foram feitos embaixadores seus, e lhes foram conferidos as credenciais. Se depois, porventura, forem desafiados e se lhes perguntassem por autoridade de quem eles, iletrados pecadores que eram, saíam a ensinar a curar, poderiam responder: aquele a quem os judeus crucificaram, mas ressurgiu dos mortos, nos elegeu para o ministério de sua palavra, declarando: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E agora aqui no livro Atos dos Apóstolos, lá na página 20, Ellen White fala assim, antes de deixar seus discípulos, Cristo definiu mais uma vez a natureza de seu reino. Trouxe à lembrança deles as coisas que lhes havia falado anteriormente com relação a esse reino. Declarou-lhes que não era seu propósito estabelecer neste mundo o reino temporal. Ele não havia sido designado para reinar como um rei terrestre sobre o trono de Davi. Quando os discípulos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Ele respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Não precisavam ver além do que suas revelações os tornavam aptos a ver. A obra deles era proclamar a mensagem do Evangelho. E agora no mesmo livro, só que agora na página 21, Ellen White continua dizendo o seguinte, durante seu ministério, Jesus havia mantido constantemente diante dos discípulos o fato de que eles deviam ser um com ele em sua missão de recuperar o mundo da escravidão do pecado. Quando enviou os 12, e depois os 70, para proclamarem o reino de Deus, Cristo estava ensinando a eles o dever de repartir com os outros o que ele lhes havia revelado. Em toda a sua obra, Jesus os preparou para o trabalho individual em favor das pessoas, que deveria ser expandido à medida que o número deles aumentasse, até finalmente alcançar os confins da terra. A última lição que deu aos seus seguidores foi que haviam sido confiadas a eles as boas novas da salvação para o mundo. E agora na carta 65 de 1902, Ellen White fala o seguinte, quando Cristo esteve neste mundo, escolheu 12 discípulos para estar constantemente com ele. Era seu propósito treiná-los para a sua obra. Ele não chamou a atenção deles para os propósitos e leis dos reinos deste mundo, mas para um tema mais elevado e santo, os propósitos e leis do reino de Deus. Ele não lhes falou de política, mas dos assuntos que os interessavam como despenseiros de sua graça. Ele deu-lhes uma ideia geral do caráter de seu reino e de seu funcionamento, como um reino de graça neste mundo e um reino de glória no mundo futuro. Ele lhes disse que não era um reino terreno e temporal, mas um reino que duraria para sempre. Ele lhes revelou a aliança de paz, a grande carta régia
que declara os princípios de seu reino. Aqui, nesses textos, Ellen White ela apresenta uma coisa clara. Qual que é a natureza da comissão de Cristo? Isso nós precisamos ter como foco da nossa vida. Por quê? Se uma vez que eu esqueço a natureza da minha comissão, eu começo a me preocupar com coisas inúteis, das quais não vão servir para nada na proclamação do Evangelho. Então vamos lá. Se eu esqueço que a natureza da comissão é eu proclamar o Evangelho a todas as nações, a todo o povo, a toda a língua, a toda a tribo, se eu me esqueço disso, eu começo a me preocupar, por exemplo, com política. Eu começo a me preocupar, por exemplo, em um país que começou a instaurar uma lei X, uma lei Y, que vai a favor ou vai contra a Bíblia. Eu começo a perder tempo nessas discussões e começo a me esquecer da minha missão. E vou te falar uma coisa, Satanás quer isso. Satanás quer que você perca tempo em coisas inúteis e esqueça de, primeiramente, ter um relacionamento com Jesus. E em segundo passo, de proclamar as boas novas do reino. Então, se nós nos esquecermos que Cristo nos deu a autoridade que é dele, e essa autoridade só é dada porque nós nos relacionamos com ele, dessa forma nós proclamamos o Evangelho, se eu me esqueço disso, eu perco tempo com coisas inúteis. E aqui nós precisamos analisar e deixar de lado aquilo que é inútil. Lógico que nós temos as nossas tendências políticas, as nossas tendências ideológicas, mas nós não podemos perder tempo com elas. Nós não podemos perder tempo discutindo, brigando, em vez de proclamar o Evangelho. Então, se você está num grupo de amigos, numa roda de amigos, fala sobre política, não tem problema você dar o ponto X, o ponto Y, mas lembre-se sempre de proclamar as boas novas do reino. Independente se é na sua roda de amigos, se é na sua casa, se é na sua comunidade, se é na sua escola, se é na sua faculdade, se é no seu emprego, enfim, fale das boas novas do reino. Porque esta autoridade te foi dada graças à autoridade que Deus deu para você e para mim. Então, a partir desse princípio, nós começamos a olhar que o reino terrestre ele não é tão importante. Afinal de contas, este mundo vai passar. Todas as coisas que existem aqui, elas vão deixar de existir. Mas o reino eterno, esse nunca vai deixar de existir. As boas novas do reino, as pessoas que aceitarem esta mensagem, essas pessoas viverão por toda a eternidade junto com o nosso Salvador pessoal. E se nós termos um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele e proclamarmos as boas novas, além de levarmos pessoas para Cristo, para Ele, nós também, no mesmo tempo, seremos transformados por essa mensagem. Ao mesmo tempo, nós teremos a nossa fé ainda mais firmada e nós perceberemos o quão inúteis são as outras coisas que não convergem na salvação que Cristo nos oferece. E dessa forma, nós caminharemos rumo à Canaã celestial. Não por méritos nossos, mas pelos méritos dele que deu a sua vida na cruz por nós, mas que também ressuscitou ao terceiro dia e foi uma prova, e foi aceito lá no trono celestial como rei mais uma vez. E ele disse, eu vou voltar para buscar vocês. Então precisamos estar preparados, não simplesmente parados, mas proclamando a toda nação, língua, tribo e povo, trabalhando até que ele venha. E nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez, meu Pai, o Senhor tem falado no nosso coração durante toda essa semana para entendermos e nos lembrarmos a natureza dessa comissão, meu Pai. Que não estamos aqui para proclamar um reino terrestre, mas sim um reino eterno, meu Pai. Um reino que o Senhor é o Rei e sempre será. Meu Pai, nos auxilie dando sabedoria para que possamos realmente não perder tempo com coisas inúteis, que possamos realmente salvar do pecado e guiar no serviço. Que mais pessoas possam conhecer o Senhor através de nós, que possamos ser testemunhas do seu amor e da sua transformação em nossas vidas, para que pessoas se entreguem a Ti, para que pessoas entendam que a salvação só existe no Teu santo nome. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, bem como perdoamos aqueles que erraram contra nós, e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho,
você sempre recebe as notificações todas as vezes que os vídeos são postados aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Espero que você tenha uma sexta-feira abençoada, um santo sábado na presença do Senhor. E domingo estou de volta aqui neste canal com a lição 8, que tem como tema defesa de direitos. Um forte abraço a todos e até mais!